nosso de cada dia, a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Edição especial Apocalipse com o pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia. A nossa edição especial Apocalipse de número 45. Participe enviando suas perguntas e dúvidas para minha página Apocalipse Sem Mistérios ou para o meu canal no YouTube A Palavra Responde. Endereços na tela e também QR Codes para facilitar o seu acesso. Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, curtir os vídeos e assim você estará nos ajudando a crescer neste ministério. Reflexão anterior, nós falamos sobre a besta que sobe do mar, sua marca e número. Hoje, no capítulo 14, temos algumas visões parentéticas, a terceira edição de visões dessa natureza. Veremos os 144.000 e o Armagedon. Terminaremos orando ao nosso Deus, como sempre fazemos. Apocalipse capítulos 12 ao 18, a grande tribulação, os 144.000 e o Armagedon. Texto base, Apocalipse 14, versos 3 e 4. E cantava um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Os mapas que estão na tela ajudam você a acompanhar os estudos. Temos o mapa dos últimos dias e agora o mapa da grande tribulação. Lembrando que verde, assunto que nós estudamos. Marrom, assunto do dia. E azul, assuntos futuros. A grande tribulação, terceira visão parentética. No capítulo 14, encontramos mais 2 antevisões relacionadas a 2 fatos importantes da grande tribulação. A fase final da restauração espiritual do remanescente judaico e o primeiro anúncio do Armagedon prefigurado na queda de Babilônia. O cântico dos 144.000, verso 1. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele os 144.000. O remanescente judaico que foi selado por Deus antes da conclusão dos juízos das trombetas reaparece. Falamos sobre eles no capítulo 7. Naquela ocasião, vimos que a sua restauração espiritual estava apenas no início. Aqui, porém, já encontramos o grupo no clímax da sua restauração. O remanescente agora está em conexão íntima com o Cordeiro, a quem reconheceram e se voltaram durante o amargo tempo da tribulação, conforme fora predito pelo profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 10. Essa visão assemelha-se à visão da igreja na glória, registrada no capítulo 7, dos versículos 9 ao 17. Ali vimos que a igreja não se encontrava de fato na presença de Deus. Tratava-se apenas de uma antevisão da sua glorificação, realidade expressa nos termos verbais dos últimos versículos. Sabemos que os 144.000 não são arrebatados. A sua conversão desenvolve-se sobre a terra, começando antes mesmo do arrebatamento e consumando-se na grande tribulação. Eles participam do reino milenar e somente ao final de todos os eventos terrestres eles adentrarão as regiões celestes junto com a igreja. Assim, esse estar diante do Cordeiro não deve ser entendido de forma literal, mas espiritual. O texto fala da comunhão espiritual entre eles e o seu Messias. Veja alguns detalhes do versículo 2 que evidenciam esse fato. Que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. Note o contraste entre os moradores da terra e o remanescente de Israel. Enquanto aqueles têm a sua fronte marcada pelo anticristo, estes possuem o selo do Deus vivo, o qual, como podemos ver na visão dos 144.000 no capítulo 7, foi-lhes concedido antes do início da grande tribulação. Sobre eles está o nome do Cordeiro, Jesus, o Cristo, e o nome de seu Pai.
Isso indica propriedade, relacionamento íntimo entre ambos. As colunas, como vimos no estudo das cartas às igrejas da Ásia, eram monumentos de glorificação ao monarca que a erigia. Sobre elas eram arrolados os grandes feitos do rei. Assim também as colunas pertenciam ao rei que a erigira, o qual gravara sobre ela o seu nome. Ainda sobre eles, algumas informações são acrescentadas nos versículos 2 e 3. Verso 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Onde estava o cordeiro, de acordo com o versículo 1? No monte Sião. E não estavam de frente dele os 144.000? Sim, certamente estavam lá. Mas como eles cantavam então diante do trono e dos anciãos? Devemos, pois, entender os cânticos dos louvores como entoados na terra, mas entrando até a presença de Deus, e mais, sendo acompanhados pelo céu, já que o cântico era dos 144.000, mas a voz de arpistas vinha do céu. Eles foram comprados da terra. Existe um contraste entre essa declaração e a declaração de Apocalipse 5:9, que diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Aqui está o contraste. 144.000 comprados da terra. A igreja, porque o Apocalipse 5:9 fala da igreja, comprada de toda a tribo, língua, povo e nação. Aquele cântico foi entoado pelos anciãos, representantes da igreja, ou melhor, das duas alianças entre Deus e os homens, composta que era por homens de todo o mundo. Aqui os comprados, como estamos vendo, são da terra, que, como já falei anteriormente, é uma alusão a Israel. Mar, nações, terra, Israel. Verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O que se pretende mostrar com essas palavras é a fidelidade e a obediência aos mandamentos divinos. Ao longo das Escrituras, encontramos diversas alusões que usam o adultério físico como uma metáfora da infidelidade para com Deus. O remanescente é fiel a Deus, rejeitando as manifestações que requerem adoração em detrimento de Deus. Isso contrasta com os adoradores da besta, que blasfemam do Senhor Deus e seguem a Satanás. Se não interpretarmos corretamente esse texto, podemos entender que o casamento é um mal. Afinal, nesta relação, o homem mantém contato íntimo com a mulher. Seria incoerência fazer tal afirmação, já que o casamento é uma instituição divina. Deus jamais daria ao homem algo que o desabonaria perante si mesmo. A mulher não contamina o homem, a não ser que esta relação, homem e mulher, esteja fora dos padrões estabelecidos por Deus, ou seja, no adultério, na prostituição e na fornicação. Hebreus 13:4 declara: venerado seja de todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O leito sem mácula é o leito do matrimônio abençoado por Deus. Assim podemos concluir que a declaração do texto anterior refere-se à pureza moral desses homens. Outras características de sua vida são ainda destacadas. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. O aspecto seguinte do caráter do remanescente é a sua perseverança em seguir a Cristo. Eles estiveram longe do Messias por longos séculos, porém agora, tendo-o encontrado, permanecem constantemente na sua presença. Note que esse seguir a Cristo aplica-se a toda e qualquer situação. Verso 5. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Outro ponto de contraste entre os 144.000 e os seguidores do anticristo é o engano.
abundante nestes últimos e inexistente naqueles outros. Eles são imaculados. Essa justiça provém daquele que morreu por eles para torná-los justos. 2 Coríntios 5, 21. E depois da visão nos apresentar os 144.000 devidamente restaurados na presença de Deus, agora nós temos uma mensagem de 3 anjos que voam pelo meio do céu. Então vamos ver a mensagem dos 3 anjos e a primeira, o Evangelho eterno. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. O propósito principal dos juízos divinos é provocar o arrependimento nos corações dos homens que estiverem na terra durante a grande tribulação. Ele enviou o Evangelho antes da grande tribulação através da igreja. As 2 testemunhas pregaram antes da revelação do anticristo. E agora, antes da consumação final dos seus juízos, expressos pelas 7 taças, ele envia anjos para proclamarem pela última vez o Evangelho eterno. Verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. As nações estarão sob a influência do anticristo. O falso profeta encheu-lhes o coração de uma mensagem enganosa. O Evangelho eterno veio para contrastar a mensagem do falso profeta, oferecer uma chance a mais para os homens. A mensagem é muito simples. Primeiro, temam a Deus e deem-lhe glória. Parem de temer o diabo, parem de glorificar a besta. O motivo do temor? Os juízos das taças. Estavam próximos os juízos finais sobre o mundo. E eles deveriam temer a Deus, porque já tinham visto quantas coisas haviam ocorrido sobre o mundo. Eles deveriam abandonar a adoração espúria à besta. A mensagem dos 3 anjos continua. Agora é o prenúncio da queda de Babilônia. Verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ao mesmo tempo que essa visão nos coloca em contato com a situação espiritual dos 144.000 durante a grande tribulação, ela nos leva a contemplar também o futuro do reino anticristão. Essa visão do reino satânico se dá em 2 etapas. Primeiro, o anjo anuncia a queda de Babilônia, o centro organizacional desse império maligno. Esta é a menção inicial de Babilônia, o símbolo do poder e da depravação humana, da prostituição espiritual e apostasia, da rebelião humana contra Deus. O capítulo 18 traz uma descrição completa dos horrores que atingirão essa cidade. O juízo de Deus, contudo, não se restringe a essa capital profana. Vejamos o desdobramento das palavras angelicais. A mensagem dos 3 anjos, a recompensa dos adoradores da besta. Verso 9. E o seguiu o 3º anjo, dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O 3º anjo descreve o futuro reservado aos adoradores da besta, aqueles que receberam sua marca, fazendo-se, portanto, propriedade dela. Eles sofrerão a ira de Deus e o tormento eterno. Os elementos que aparecem no tormento dessas pessoas, fogo e enxofre, são os mesmos que apareceram na 6ª trombeta, que destruíram 1/3 da humanidade, o que nos mostra mais uma vez a natureza dos gafanhotos daquela trombeta. E a mensagem dos 3 anjos fecha com o Armagedon, a ceifa da terra, os versículos finais do capítulo. Eu não falarei sobre o Armagedon profundamente agora, isso vai ficar para o capítulo 19. Contudo, a figura da ceifa permeia todo o texto. Uma guerra violentíssima, onde o sangue dos mortos corre como um rio de profundidade razoável pelo espaço de 288 quilômetros. Mais detalhes a respeito dessa terrível batalha, como eu disse, veremos no capítulo 19. Fechando,
Essa terceira série de visões parentéticas nos preparam para os eventos a seguir. A conversão final do povo de Israel, ainda que seja apenas o remanescente. A misericórdia de Deus manifestada até os últimos instantes. O salário do pecado. O confronto quase final entre Deus e o dragão, Cristo e o anticristo, que acontecerá em solo terrestre. Deus é um justo juiz, e mais uma vez isso fica patente. Ele não executará os juízos finais sobre a terra sem antes alertar a todos, sem dar uma oportunidade de mudança. Essas foram as visões parentéticas do capítulo 14. Agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, quando lemos esse capítulo de Apocalipse, fica muito claro para nós a tua misericórdia, manifestada em relação aos 144.000 que se voltaram para ti e foram recebidos de braços abertos. Manifestada quando o Senhor tenta, mais uma vez, trazer à vida aqueles que estavam mortos no pecado. E isso, Deus, alegra o nosso coração, porque sabemos, Pai, que o Senhor não desiste do teu povo, o Senhor não desiste, Senhor, de tentar resgatar o perdido. E por isso, Pai, nós te exaltamos, porque foi isso que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, ó Pai. O teu amor, a tua existência, a tua misericórdia. O tempo está se findando, Pai, mas o Senhor quer chamar ainda muitos. E para isso, o Senhor quer nos usar. E para isso nós devemos pregar. Usa-nos, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Que todas as situações que este mundo vive possam alertá-los para as coisas que estão prestes a acontecer. E com isso mudem o rumo de suas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Tenha misericórdia mais uma vez, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Próxima reflexão. Continuamos com a grande tribulação e vamos iniciar o estudo das 7 taças. Até mais, se Deus quiser.